Oi pessoal, aqui é o professor Cássio. A aula de hoje é uma revisão do roteiro que vocês fizeram naquele estudo dirigido sobre a Grécia Antiga, em especial sobre a Idade do Bronze e a Época Homérica. Vocês têm aqui um mapa da Grécia de hoje, ela aparece em amarelo mais claro. À direita aparece a Turquia, lá em cima à esquerda, em rosa, a Albânia, um pouquinho acima ali, uma parte verde clara, a Macedônia, e uma parte bem pequenininha lá em cima, em roxo, a Bulgária. Então vocês têm aqui um mapa da Grécia de hoje, que é um estado nacional, centralizado, unificado, com a capital em Atenas. Mas antes de a gente falar da Idade do Bronze e da Época Homérica, vamos fazer como introdução, ou relembrar, uma outra atividade que vocês fizeram para dominar algumas nomenclaturas e caracterizar a Grécia Antiga. Primeira coisa, Grécia era o termo que os romanos utilizavam quando se referiam a um país que os gregos chamavam de Hellas, ou Hélade em português. Então, Grécia era o nome que os romanos davam a Hélade. Os gregos chamavam seu país de Hélade. Grécia e Hélade são sinônimos nesse caso. Os romanos chamavam os habitantes da Hélade de gregos. Agora, os gregos se chamavam de helenos. Então, gregos e helenos também sinônimo, tanto faz. Logo, civilização grega é a mesma coisa que civilização helênica. Tanto faz, são sinônimos. Vimos há pouco aí no mapa que a Grécia de hoje possui unidade política, um Estado nacional com capital em Atenas. Na antiguidade não era assim. A Grécia não tinha unidade política, estava dividida em cidades-estados, embora os gregos falassem a mesma língua e possuíssem a mesma religião, uma religião que seguia o politeísmo. Os gregos se viam como o mesmo povo. Nós somos gregos, porém somos um povo dividido em cidades-estados. A cidade-estado grega ficou conhecida como polis. Polis, portanto, era o termo grego para cidade-estado. Agora, essa cidade-estado, ela era essencialmente uma comunidade de cidadãos que viviam num pequeno território. Em geral, essa comunidade tinha um regime republicano, um governo escolhido pelos próprios cidadãos, que, de uma forma geral, eram de dois modelos, dois tipos de repúblicas, a oligarquia ou a democracia. Na oligarquia, poucos cidadãos é que governavam. Entre todos os cidadãos, só uma minoria governava. Oligarquia significa governo da minoria, governo de poucos. E na democracia, todos os cidadãos governavam. Qualquer cidadão, independente da sua família, da sua renda, teoricamente poderia governar. Lembrando que nos dois casos, os cidadãos eram só uma parte pequena da população. A maior parte da população formada por mulheres, escravos, estrangeiros, não possuíam direitos políticos, não podiam votar e não podiam governar. A outra característica da civilização grega antiga é que ela possuía uma sociedade escravista, ou seja, os escravos eram os principais trabalhadores das elites. Logo, o que a gente chama de sistema clássico, que os gregos conheceram, é um sistema onde se combina a polis, a cidade-estado republicana, a tal comunidade de cidadãos, com o escravismo, com o sistema econômico-social baseado na escravidão. Os dois elementos, polis e escravismo, compõem aquilo que vários historiadores chamam de sistema clássico, uma das características da Grécia Antiga. E quando a gente estuda a história da Grécia Antiga, e a gente divide essa história em fases, ou épocas, ou períodos, a gente percebe o seguinte, pessoal. Os dois primeiros períodos da história da Grécia, depois da pré-história, foram épocas pré-clássicas, épocas anteriores à existência da polis e do escravismo. Foi o caso da Idade do Bronze, que foi mais ou menos de 3.000 a 1.100 a.C., e foi o caso da época homérica, mais ou menos de 1100 a 750 a.C. Essas duas épocas eram épocas anteriores à polis e ao predomínio da escravidão, ou à importância da escravidão. O terceiro período, a época arcaica, foi o período em que se formou o sistema clássico. Esse sistema clássico com a polis atinge o apogeu num período que foi chamado por isso de época clássica.
E no período seguinte, na época helenística, a polis entrou em declínio. Então a polis é a grande referência para a gente poder estudar a Grécia Antiga e dividi-la em fases. Portanto, a Idade do Bronze, que é o que vai nos interessar no momento, é considerada uma era pré-clássica. Ela foi antes da existência da polis republicana. A Grécia estava realmente dividida em pequenos estados, só que esses estados eram reinos, não eram repúblicas. E em cada pequeno reino, o monarca era um monarca poderoso. Alguns consideram que ele era até um monarca despótico, absolutista. A gente não sabe se havia uma ideologia religiosa que legitimava o poder desse monarca. Provavelmente havia, só que as fontes históricas são meio imprecisas, escassas, para a gente poder afirmar que o monarca tinha uma origem religiosa ou sagrada. Provavelmente tinha essa origem. Então era um sistema político que lembrava mais do Oriente. E duas civilizações se desenvolveram na Grécia nessa época. Essas civilizações eram civilizações pré-clássicas, foram chamadas também de Egeias, porque elas se desenvolveram no Mar Egeu, que é o mar que banha a Grécia, parte aí do Mediterrâneo Oriental. Foram elas a civilização minoana ou minoica e a civilização miceniana ou micênica. Aqui vocês têm no mapa, em roxo, lá embaixo, a civilização minoana na ilha de Creta e a civilização micênica nessa parte da Grécia propriamente dita que aparece na cor salmão, né? Meio rosado. Essa Idade do Bronze, quando surgiram essas duas civilizações, ela foi considerada pelos gregos da posteridade das outras épocas a sua Idade dos Heróis. Eles situam os famosos heróis gregos e as várias lendas em torno desses heróis exatamente na Idade do Bronze. Figuras como Minos, Perseu, Teseu, Édipo, Héracles, que os romanos chamavam de Hércules, Jasão, os Pelópidas, né, o Agamenon e o Menelau, e a figura de Antígona costumam ser situadas nessa Idade do Bronze. A gente não sabe se eles de fato existiram, mas os gregos acreditavam que eles existiram e viveram na Idade do Bronze. E no final dessa época, no final da Idade do Bronze, é que teria acontecido a Guerra de Troia. Vamos lá então. A civilização minoica, uma das civilizações da Idade do Bronze, na verdade a primeira civilização da Grécia Antiga. Ela atingiu o apogeu entre mais ou menos 2000 e 1500 a.C., situada na ilha de Creta. Espera aí, vou mostrar aqui no mapa novamente a ilha de Creta. Essa ilha aqui no sul da Grécia, né, que a gente viu. Está em roxo. Está em inglês esse mapa, estão vendo ali, né? Crete, né? É a ilha de Creta. Ela foi chamada de minoica porque, segundo os gregos, nessa época reinou em Creta um monarca muito poderoso chamado Minos. Não sabemos se o Minos existiu. Não sabemos se existiu apenas um Minos. Alguns acham que existiu um Minos primeiro, um Minos segundo, um Minos terceiro. Alguns acham que Minos, na verdade, era o título dos monarcas nessa ilha, ou em algumas cidades dessa ilha. E outros acreditam que o Minos, na verdade, foi uma corrupção, uma visão distorcida que os gregos tiveram, na verdade, da civilização egípcia antiga, onde, segundo eles, o primeiro monarca foi uma figura lendária chamada Menés. Então a gente não sabe se de fato esse Minos existiu. Mas como ele foi um monarca lendário muito famoso, os historiadores da atualidade é que chamaram a civilização da ilha de Creta de minoica em homenagem a ele. De fato, as lendas sobre Creta destacavam muito uma cidade que existiu, né, existe até hoje, a cidade de Knossos, como a cidade mais importante dessa civilização. E segundo as lendas, lá existiu um poderoso palácio que foi realmente descoberto pela arqueologia. E ele citou aquela famosa lenda do Minotauro, aquele monstro meio humano, meio touro, né, cabeça de touro com corpo humano. Citou a lenda do Minotauro no palácio de Knossos. Nós temos poucas informações sobre essa civilização, porque a escrita dessa civilização é uma escrita que não foi decifrada. Mas o pouco que se sabe dela é que era uma escrita não grega, pré-helênica. E segundo a tradição dos gregos, Creta dominou o Mar Egeu por meio de uma poderosa marinha e controlou o comércio marítimo. Eles então falaram que Creta exerceu uma talassocracia, um poder marítimo no Mar Egeu. E alguns historiadores de hoje acreditam que Creta conheceu algum tipo de matriarcado, ou pelo menos,
Na sociedade minoana, na sociedade cretense da época minoica, as mulheres tiveram um status, se não superior, um status equivalente ao do homem, numa época em que as civilizações eram patriarcais. Quem afirma isso se baseia muito na arte minoica, onde as mulheres aparecem com certo destaque. Mas isso é um ponto controverso, não dá para a gente afirmar, mas já apareceu uma questão do Pais, afirmando aí, cobrando essa ideia de que, para alguns estudiosos, as mulheres tinham um status destacado em Creta. Aqui é uma reconstituição do palácio de Knossos, né, como eu falei, ele foi encontrado, hoje ele está em ruínas, e os especialistas acabaram fazendo uma reconstituição aí, imaginária de como era esse palácio, né, uma construção gigantesca. Aqui novamente um mapa mostrando Creta, lá embaixo, o mar de Creta, e por meio dessa posição geográfica e uma poderosa marinha, Creta teria controlado o comércio, a navegação aqui no mar Egeu. Essa civilização minoica entrou em colapso por volta de 1550, 1500 a.C., a data não é muito precisa, segundo uma tese muito popular, em razão de uma catástrofe natural. Na ilha de Tera, uma ilha próxima de Creta, ao norte de Creta, hoje chamada Santorini, teria ocorrido uma erupção vulcânica, aliás, ocorreu uma erupção vulcânica, a data que não é precisa, mas ocorreu uma erupção vulcânica por volta de 1550 a.C., a ilha de Tera, parte dela afundou, mas a erupção acabou repercutindo em Creta e os efeitos da erupção abalaram o poder cretense. Segundo alguns autores, a famosa lenda de Atlântida teria sido baseada nessa erupção vulcânica em Tera, e o colapso de Creta em razão dessa erupção teria sido também uma das fontes da lenda de Atlântida. O que a gente sabe é o seguinte: a partir dessa erupção ocorreu realmente um declínio do poder minoico. E um século depois, com Creta enfraquecida, os micênicos, que saíram lá da Grécia continental, invadiram e conquistaram Creta. E dessa data em diante, 1450 a.C. em diante, Creta passou a ser parte da civilização micênica, uma civilização de língua grega que surgiu na Idade do Bronze. O apogeu dessa civilização micênica foi entre aproximadamente 1500 e 1100 a.C. Essa a gente pode falar que é uma civilização grega, porque os documentos da época atestam que os micênicos falavam uma forma de grego primitiva, mas falavam uma forma de grego. Esses gregos da época micênica são conhecidos também como aqueus. E por essa razão a civilização micênica também é chamada de civilização aqueia. A Grécia estava então dividida em cidades-estados, mas na forma de reinos. Eram reinos extremamente militarizados, guerreiros. O principal deles era o reino de Micenas, razão da civilização ser chamada de civilização micênica. Os monarcas em cada um desses reinos eram monarcas poderosos, e seus palácios eram verdadeiras fortalezas, o que demonstram a importância da guerra nessa civilização. Aqui vocês têm uma reconstituição do palácio fortaleza de Micenas, que foi também descoberto pela arqueologia. Essa civilização micênica, com esse poder militar, se expandiu e conquistou vários territórios. Entre eles Creta, como nós comentamos há pouco, e Troia, um pequeno reino, uma cidade-estado, que existia na atual Turquia, na região que os gregos chamavam de Ásia Menor. A lenda de Troia é uma lenda em que os gregos aqueus micênicos, unidos numa aliança, liderados por Micenas, invadiram e conquistaram Troia por volta de 1200 a.C. Nesse mapa vocês têm as áreas da civilização micênica, né, com as principais cidades. Reparem que Creta e Knossos já aparecem como uma área dominada pelos micênicos, e lá em cima à direita aparece a região onde está localizada a Troia, na atual Turquia. A civilização micênica também entrou em colapso por volta de 1200 e 1100 a.C. Os motivos são incertos, é um dos grandes mistérios da história, o que aconteceu nessa época. Nessa mesma época, outras civilizações do Mediterrâneo Oriental também entraram em colapso.
A tese mais aceita é que ocorreu uma invasão, então ocorreu uma outra catástrofe natural que resultou no enfraquecimento dos palácios micênicos e a civilização micênica, os reinos micênicos foram invadidos por povos bárbaros, entre eles um grupo de gregos que falavam um outro dialeto chamado dório. E esses dórios teriam conquistado o território, ou boa parte do território micênico. De toda forma, os palácios foram destruídos, alguns foram abandonados, a figura de um monarca poderoso desapareceu na Grécia, a escrita foi abandonada também, porque era uma escrita muito vinculada à vida no palácio, à administração desses reinos, e a Grécia entrou numa profunda retração comercial. A população diminuiu, a economia diminuiu. Em consequência disso, os gregos entraram numa nova fase da sua história, chamada Época Homérica, também conhecida como Idade das Trevas ou Época Obscura. Por que razão? Porque não existiam documentos escritos. A escrita desapareceu. Então nós temos poucas informações sobre esse período, que foi mais ou menos de 1100 a 750 a.C. As principais fontes históricas são os vestígios arqueológicos e os poemas épicos de Homero, um poeta épico que compôs esses poemas oralmente no final do período, descrevendo episódios da Guerra de Troia ou do que aconteceu depois da Guerra de Troia. Foi a famosa obra da Ilíada e a Odisseia. Essas obras foram depois passadas para uma versão escrita, quando a escrita retornou depois da época homérica. É uma fase pré-polis. A Grécia estava dividida em cidades e estados, mas continuavam sendo monarquias, só que os reis agora eram fracos. Tinha pouco comércio, em razão do colapso micênico, predominava a subsistência e a Grécia estava relativamente isolada. Nessa altura do campeonato, os gregos começaram a se dividir em 3 grandes grupos dialetais, todos eles gregos, mas falando dialetos específicos: os dórios, os jônios e os eólios. Foi nessa época também que parte da população grega saiu da Grécia e acabou ocupando o litoral da Turquia, o litoral da Ásia Menor, como os gregos chamavam. Essa ocupação foi considerada a primeira colonização grega ou a primeira diáspora grega. Diáspora significa dispersão, é quando um povo sai de um território, se espalha pelo outro e ocupa esse outro território. O motivo teria sido o deslocamento populacional gerado pelas invasões que a Grécia sofreu no final da Idade do Bronze. Então, a chegada dos dórios teria empurrado parte da população que, fugindo dos dórios, acabou se deslocando lá para a Ásia Menor. E naquela região, os gregos fundaram novas cidades, em especial numa parte da Ásia Menor chamada Jônia. De tal forma que vocês têm aqui o mapa da Grécia, aí por volta de 750 a.C., quando terminou a Época Homérica. Essa é a área povoada pelos gregos. Reparem que, além da Grécia propriamente dita, vocês têm aí no canto mais à direita a parte ocupada pelos gregos na Ásia Menor, na atual Turquia. Ok? É isso. Então, uma revisão do esquema que vocês fizeram sobre a Idade do Bronze, sobre a Época Homérica. Depois eu passo um outro slide sobre esse assunto, falando da época arcaica e da época clássica. É isso aí, pessoal. Tchau.